Você sabe a diferença entre between e among, que significam entre, mas não é aquele entre do toc toc, entre. Não, é o entre como a palavra entre, que está entre os parênteses. Você deve ter aprendido que between se usa quando você tem uma coisa entre duas outras coisas, como na frase There's a cabinet between the bed and the wall. Você tem aí um armário entre a cama e a parede. Como você tem dois itens, né? A cama e a parede, então você usa between. Está correto. Você também deve ter aprendido que among se usa quando você tem um objeto entre vários outros, como na frase There's a house among the trees. Aqui a gente tem uma ideia de que são várias árvores, então a gente usa o among. Mas será que é isso mesmo? Como ficaria, por exemplo, na frase She hasn't decided between ou among strawberry, chocolate and vanilla. A gente deve usar between ou a gente deve usar among? Bom, como são três itens, a lógica diz que tem que ser o among, correto? Errado. Neste caso aqui, nós temos três itens separados e individuais. Quando a gente se depara com essa situação, a gente tem que usar o between, ok? Para quando a gente tem itens, a gente vai usar between. E quando a gente tem um grupo de coisas, a gente vai usar among, ok? Então, você pode usar o between mesmo que você tenha mais de dois itens, desde que sejam elementos individuais, ok? Então, o correto é She hasn't decided between strawberry, chocolate and vanilla. Essa mesma frase, a gente poderia inclusive modificar o final se a gente quisesse utilizar o among. Aí ficaria assim: She hasn't decided among the many flavors available. Por exemplo, né? Esse é um final possível. Ela não decidiu entre os vários sabores disponíveis. Como agora a gente tem ali vários sabores disponíveis, então a gente usa o among, porque está dando uma ideia de grupo. Vamos ver outro exemplo. There's an agreement between Colombia, Ecuador and Venezuela. Como nós temos aqui três países, ou seja, três elementos individuais, a gente usa o between. A gente poderia também construir uma frase com um final diferente, para colocar ali o among. Por exemplo, There's an agreement among all countries in that region. Há um acordo entre todos os países naquela região. Como agora a gente tem os países naquela região, que dão uma ideia de grupo, agora sim a gente usa o among. The money was split equally between the four of them. Observe que agora a gente tem the four of them, os quatro deles, né? Entre os quatro. Então, como são quatro, ou seja, quatro elementos individuais, a gente usa o between, mesmo que seja mais de dois. Já na frase the money was split equally among all members. Agora a gente tem all members, todos os membros, que dá uma ideia de grupo. Por isso que a gente usa o among. What's the difference between a hurricane, a typhoon and a cyclone? Qual a diferença entre um furacão, um tufão e um ciclone? Você sabe? Aqui a gente tem três elementos individuais. Então, between. They found a treasure hidden among the rocks. Among the rocks, entre as rochas. Então, a gente tem uma ideia de que é um grupo de rochas, e não que são simplesmente duas, três ou quatro rochas. Então, a gente vai usar aqui among. E agora, para garantir que você realmente vai fixar o conteúdo, coloca aqui nos comentários duas frases, uma com between e uma com among. E de preferência uma com between, usando vários itens, vários elementos individuais, ok? E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.